Meus pais sempre priorizaram meu irmão, então decidi não contar a ele sobre o meu casamento. Agora, eles estão enfrentando vergonha e até mesmo uma possível separação. Tenho 27 anos e um irmão mais novo, Gabriel, de 21. Ele é o típico filho preferido e o menino da mamãe, vive reclamando e esperando que todos se curvem a ele. Sempre foi mimado e, desde que nasceu, os holofotes da família se voltaram para ele. Minha mãe, Ana, de 50 anos, mudou completamente quando ele nasceu. De uma mãe amorosa, tornou-se aquele tipo de mãe que idolatra o filho e faz tudo por ele, como as que vemos sendo criticadas na internet. Já meu pai, Carlos, também de 50, demonstrava algum amor e apoio, mas sempre foi covarde demais para enfrentar minha mãe e me defender. A única pessoa que realmente me apoiou foi meu avô, Francisco, de 76 anos. Ele sempre chamou meus pais à razão e nunca gostou do comportamento do meu irmão, talvez porque eu lembrasse de sua falecida esposa, minha avó. Francisco e eu sempre tivemos um vínculo muito especial, mas ele mora do outro lado do país, então nossas visitas eram raras. Gabriel sempre soube que era o favorito da mamãe e fazia questão de esfregar isso na minha cara. Por causa disso, sempre tivemos uma relação conturbada. Ele é mimado, egoísta e, para ser honesta, um péssimo ser humano. Não consigo contar quantas vezes fui punida por fazer algo melhor que ele ou por ser incriminada por suas armações. A única coisa em que ele realmente se destaca é no futebol, o que lhe rendeu uma bolsa de estudos em uma boa faculdade fora do estado. Enquanto isso, meus pais nunca gastaram um centavo na minha educação. Disseram que o dinheiro do meu fundo havia sido usado para cobrir despesas após um incêndio, mas descobri anos depois que eles deram o dinheiro para Gabriel comprar um carro. Na universidade pública, conheci Daniel, a primeira pessoa por quem me senti realmente atraída. Foi também onde fiz amigos que se tornaram minha família de verdade. Graças a eles e a Daniel, que foi meu melhor amigo por anos antes de começarmos a namorar, consegui finalmente sair da casa dos meus pais. Hoje, tanto eu quanto Daniel somos bem-sucedidos em nossas áreas e temos ótimos salários. Daniel me pediu em casamento há 1 ano. Somos pessoas reservadas e não postamos nada nas redes sociais. Quando contei a novidade aos meus pais, recebi apenas um desinteressado que bom. Começamos a planejar uma cerimônia simples e elegante com nossos amigos e parentes mais próximos. Daniel insistiu para que eu convidasse meus pais e Gabriel, mesmo com minhas dúvidas. Enviei os convites, mas eles nunca responderam. Sempre que tentava falar sobre o casamento, minha mãe desviava o assunto para as grandes conquistas do Gabriel. Cansada, um dia disse a ela que estava organizando um evento importante em uma data inadiável. Ela respondeu que não poderia comparecer, pois Gabriel teria a última partida da temporada nesse mesmo dia e queria que eles estivessem lá. Isso não me surpreendeu. Eles já haviam perdido meus shows de balé, minha formatura do ensino médio e até a da faculdade por causa dele. Resolvi ser irônica e disse que não seria problema perder esse evento, omitindo que se tratava do meu casamento. Algumas semanas depois, me casei. Foi perfeito. Minha família, a de Daniel e nossos amigos estavam lá. Meu avô me levou ao altar, e foi um dia inesquecível. Muitos parentes perguntaram por que meus pais não estavam presentes. Fui honesta e disse que eles tinham o jogo do Gabriel para assistir. Meu avô ficou visivelmente irritado, mas fora isso, nada estranho aconteceu. Após a recepção, Daniel e eu viajamos para nossa lua de mel e ficamos desconectados. Quando voltamos, fomos recebidos por uma avalanche de mensagens. Uma tia paterna havia postado fotos do casamento no Facebook com uma legenda criticando meus pais por não comparecerem. A postagem viralizou na comunidade deles, causando uma grande vergonha pública. Meu avô também visitou meus pais pessoalmente para expressar sua indignação. Ele envergonhou meu pai, Carlos, a ponto de fazê-lo chorar. Isso pareceu ser o ponto de ruptura. Meu pai ficou arrasado por ter perdido o casamento de sua única filha e, pressionado pela desaprovação do meu avô, finalmente se rebelou contra minha mãe. Agora, ele está ameaçando se divorciar dela caso ela não se redima comigo. Acho que é por isso que minha mãe tem me enviado uma enxurrada de mensagens. No início, eram insultos e ameaças, mas depois se transformaram em lamentos, súplicas e apelos emocionais. Agora estou em casa com meu marido, Daniel, tentando decidir como lidar com a situação. A maioria dos meus parentes, incluindo aqueles que nem foram convidados para o casamento, entrou em contato para pedir desculpas pelo que passei e dizer que não faziam ideia do que acontecia na minha casa. Não os culpo. Todos moram longe, seja com meu avô do outro lado do país ou em outro estado. No entanto, as irmãs e amigas da minha mãe têm me criticado por não ter contado a ela sobre o casamento.
Alegam que agora ela está arrasada por ter perdido o evento. Pessoalmente, acho que ela só está dizendo isso para os outros, mas não tenho certeza. As mensagens mais recentes dos meus pais parecem muito tristes e magoadas por terem perdido meu casamento. Minha família agora está dividida em 3 grupos, a maioria está ao meu lado. Minha tia materna me condena por ferir os sentimentos da minha mãe, e meus avós maternos insistem que eu a perdoe, considerando suas tentativas de redenção. Meus melhores amigos, no entanto, dizem que eu deveria ignorar tudo isso. Eu avisei meus pais sobre o casamento. Enviei convites tradicionais de papel para todos os convidados e confirmei que chegaram ao destino. Não recebi nenhuma resposta deles ou do Gabriel, meu irmão. Alguns parentes mais distantes e conhecidos do lado de Daniel responderam que não poderiam comparecer, mas meus pais e meu irmão nem se deram ao trabalho de responder. Perguntei diretamente por mensagem, mas fui ignorada. Com tantas coisas para planejar, desisti de insistir. Eu sabia que a data coincidia com o jogo do meu irmão, mas, sempre que tentava falar sobre o evento e destacar sua importância, me diziam que não era tão relevante e que eu não deveria me chatear. Depois disso, percebi que não valia mais a pena insistir. Evitei dizer diretamente aos meus pais que o evento era o meu casamento, para ver se, ao menos, demonstrariam algum interesse. Como esperado, não demonstraram. Apesar disso, falei abertamente sobre o casamento com meus tios e tias. Minha mãe estava presente em algumas dessas conversas, mas nunca prestava atenção. Às vezes, ela estava no telefone, em outras, mudava de assunto. Quando eu mencionava algo, como lojas de vestidos ou locais para a cerimônia, ela apenas sorria e dizia, "Que ótimo, querida", e seguia falando de outra coisa. Nos últimos anos, percebi que tentar manter uma conexão com meus pais era inútil. Sempre que eu ia para Carolina do Norte para visitá-los, era ignorada ou desrespeitada. Tentei após minhas formaturas de bacharelado e mestrado, mas eles nunca apareceram. Em vez disso, eu era constantemente culpada por virar as costas para a família. Esse ciclo de desrespeito envolvia meus pais, meu irmão, minhas tias maternas e até meus avós maternos. Depois que comecei a namorar Daniel, me senti mais confiante para romper esse ciclo. Antes disso, não tinha forças para me posicionar. Além disso, meu lado paterno mora longe e não sabia como meus pais realmente me tratavam. Quando tentei expor a situação aos 14 anos, meus tios e meu avô repreenderam meus pais. Eles fingiram arrependimento, mas, ao voltarmos para casa, fui punida com agressões físicas e emocionais. Esse episódio me traumatizou e me deixou receosa de admitir o abuso por muitos anos. Meus pais não sabem onde moro atualmente. Depois que meu irmão tentou invadir meu antigo apartamento para roubar dinheiro, com o apoio da minha mãe, que dizia que irmãos compartilham tudo, decidi me mudar e não revelar meu novo endereço. Meus pais sempre demonstraram favoritismo por Gabriel. Eles compraram um carro para ele em seu aniversário de 16 anos e uma casa perto da faculdade quando ele começou o primeiro ano. Usaram o dinheiro que seria destinado à minha educação para essas compras, mas mentiram, dizendo que haviam gasto o fundo com despesas após um incêndio. Para aqueles que acreditam que minha história é falsa, fico feliz que suas vidas familiares sejam tão boas a ponto de considerarem minha realidade algo fictício. No entanto, peço que parem de me assediar ou enviar mensagens negativas. Se você não acredita, não é obrigado a ler minha história. Apenas mantenha um mínimo de decência. Caso tenha omitido algum detalhe, foi porque estava sobrecarregada e chorando muito ao lidar com o assédio da minha própria família. E antes de entrar na atualização, quero esclarecer algumas coisas. Sim, o convite deixava bem claro que era para o meu casamento, sem margem para desculpas. O lado materno da minha família não compareceu. Peço desculpas por não ter deixado isso claro antes. A maioria alegou estar ocupada, e os demais inventaram desculpas, enviaram presentes, mas não foram. Não sei por que ninguém discutiu o casamento com a minha mãe. Não é como se eu pudesse adivinhar o que se passa na cabeça deles. Minha mãe diz que está tentando se redimir, e isso, segundo ela, significa mandar mensagens se desculpando. Agora, vamos à atualização. As coisas têm estado bastante caóticas na última semana. Eu me afastei do Reddit por alguns dias para organizar meus pensamentos, e em seguida, tive uma conversa longa e necessária com Lucas sobre como lidar com tudo isso. Ele tem sido meu apoio constante, e eu não acho que poderia amá-lo mais do que já amo. Meus pais sempre foram um assunto delicado entre nós, mas ele me deu uma dose de realidade que eu precisava ouvir. Chegamos à conclusão de que manter contato com eles, continuar tentando me aproximar e não me impor definitivamente não era saudável para mim.
Percebi que a razão pela qual nunca cortei completamente o contato foi que, no fundo, eu queria a aprovação deles. Mesmo agora. Patético, eu sei. Mas é como uma droga, estar com eles é viver momentos de carinho, amor e atenção, até que tudo muda e você se sente descartado novamente. É como um ciclo. Você quer tanto ser aceito que acaba se destruindo no processo. Mas chega. Eu prometi a mim mesma que isso vai mudar. Depois de muito pensar, decidi começar a fazer terapia e enfrentar de uma vez por todas aqueles que estão fazendo um problema sobre toda essa situação. Depois de um dia inteiro refletindo, mandei uma mensagem para o meu pai, dizendo que, se ele quisesse conversar, eu o encontraria, junto com minha mãe e Mike, em um local neutro no dia seguinte. Ele respondeu imediatamente e concordou. Nos encontramos no parque. As irmãs e o irmão do meu pai também foram, provavelmente para tentar amenizar os danos. Meu pai parecia abatido, como se tivesse chorado por dias. Minha mãe, por outro lado, parecia mais zangada e envergonhada. Já meu irmão, claro, estava irritado. Contei a eles como o comportamento abusivo e a preferência descarada deles pelo meu irmão sempre me machucaram. Expliquei que tudo isso me fez perceber que eu não queria mais manter contato com nenhum deles. Durante minha fala, minha mãe tentou me interromper várias vezes, mas minha tia, que havia feito o post no Facebook, a calou todas as vezes. Perguntei por que eles me trataram daquele jeito. Meu pai chorava e se desculpava, mas não dava uma resposta. Meu tio o repreendeu por isso. Minha mãe, por sua vez, parecia estar se questionando pela primeira vez. No entanto, no final, ela simplesmente disse que não gostava de mim. Pura e simplesmente. Quanto ao meu irmão, ele admitiu que gostava da atenção e de me fazer infeliz, como se fosse um esporte. Continuei fazendo perguntas. Quando perguntei por que eles nunca responderam ao meu convite, alegaram que nunca o receberam. Mostrei as mensagens, mas eles negaram ter visto. E então, descobri a verdade. Quando o convite chegou na casa deles, eles não estavam lá. Mike, que estava visitando no fim de semana, foi quem viu o envelope. Ele o rasgou e jogou fora. Além disso, apagou as mensagens que eu mandei. Segundo ele, como os meus pais mantinham o chat arquivado, não viram as notificações. Ou seja, meus pais nunca receberam o convite formal. Fiquei profundamente perturbada. Perguntei a Mike por que ele faria algo tão baixo, e ele simplesmente deu de ombros e disse que não era algo tão importante quanto o que eles já tinham planejado. Precisei segurar Lucas para evitar que ele o socasse. Estranhamente, meus pais ficaram irritados e começaram a repreendê-lo. Mike, então, começou a fazer uma cena, chorando lágrimas falsas. Não vou mentir, senti uma ponta de satisfação ao vê-lo ser confrontado. Mas minha mãe, como sempre, minimizou tudo, dizendo que era apenas um mal-entendido e que agora tudo estava resolvido. Ela ainda teve a audácia de dizer que eu deveria limpar o nome deles. Isso me irritou profundamente, e eu a interrompi, afirmando que eles não estavam perdoados. Expliquei que o fato de Mike ter destruído o convite não apagava anos de negligência e maus-tratos. Além disso, era óbvio que eu estava organizando um casamento. Eles deveriam ter perguntado ou demonstrado interesse. Sabe qual foi a resposta da minha mãe? Ela disse algo como: eu ouvi você falar sobre um casamento, mas achei que era só delírio seu, tentando chamar atenção com histórias exageradas. Ela estava convencida de que Lucas não gostava de mim e que nunca se casaria comigo. Acredite, foi nesse momento que senti vontade de perder a cabeça. Outro detalhe que descobri: meu irmão nunca teve um jogo de futebol no dia do meu casamento. Meus pais usaram o fato de que Lucas e eu não somos fãs de futebol para inventar essa mentira. Na verdade, eles foram para a Disney porque Mike queria. Eles criaram essa história para encobrir o passeio e evitar o casamento. Isso não foi algo isolado, aparentemente, fizeram isso várias vezes nos últimos meses. Ao ouvir tudo isso, senti meu sangue ferver. Levantei-me e, com toda a raiva acumulada, disse ao meu pai que ele era um homem fraco e patético, incapaz de proteger seus filhos sem a aprovação da esposa. Para o meu irmão, falei que ele era um parasita inútil, destinado a viver como um fracasso. E para minha mãe, eu disse que ela era a pessoa mais narcisista e desprezível que já conheci, que nem mesmo Deus poderia ajudá-la, tamanha a podridão em sua alma. Ela tentou me interromper, mas eu a mandei calar a boca e sentar, pela primeira vez na vida. Ela ficou tão furiosa que parecia que ia explodir. Não me lembro de tudo o que disse, só sei que continuei falando, liberando toda a dor e raiva que carreguei por anos. Em algum momento, percebi que o parque inteiro estava em silêncio. Terminei dizendo que rejeitava todos eles, que não queria mais nenhum contato, e que, se fossem espertos, pensariam duas vezes antes de tentar algo novamente.
Peguei minha bolsa e fui embora com Lucas, Ana e Francis, deixando meus pais e Mike sob a misericórdia dos meus tios. No caminho para casa, a realidade do que tinha acabado de acontecer me atingiu com força. Tive um ataque de pânico. Lucas estava dirigindo, e Ana me ajudou a me acalmar até que paramos em um estacionamento. Sou extremamente grata pelo apoio deles. Quando cheguei em casa, simplesmente desabei na cama e dormi. Sobre expor tudo isso no Facebook, eu queria seguir o conselho de vocês, mas, considerando minha carreira, não seria sensato me expor dessa forma. Em vez disso, tomei outra atitude. Reuni todas as mensagens horríveis da minha mãe e as enviei para a mulher responsável pela igreja dela. É uma comunidade pequena e muito unida, mas extremamente crítica. Ser rejeitada por eles é praticamente uma sentença de morte social. Como esperado, o escândalo se espalhou rapidamente, atingindo não apenas a igreja, mas toda a cidade. Minha mãe, que tanto lutou para ser aceita naquele meio, viu tudo desmoronar. Encontrei também mensagens de outros parentes maternos me criticando por ter magoado minha mãe. Ignorei tudo e segui o conselho de vocês, disse a todos que não fariam mais parte da minha vida. Avisei que poderiam falar mal de mim à vontade, mas que isso não me afetaria mais. Bloqueei cada um deles, incluindo meus avós. Recebi uma longa mensagem do meu pai. Ele pediu desculpas, dizendo que lamentava por não ter sido forte o suficiente para enfrentar minha mãe. Admitiu que tudo o que eu disse era verdade e afirmou que queria se divorciar dela, independentemente da minha decisão, porque estava cansado de ser controlado. Ele disse que gostaria de reconstruir um relacionamento comigo. Respondi que, por enquanto, não quero vê-lo nem perdoá-lo. Ele insistiu que tentaria reconquistar minha confiança e declarou que me amava. Respondi que achava difícil acreditar nisso e o bloqueei. Sua tentativa de jogar toda a culpa em minha mãe, como se fosse uma vítima, foi patética. Pelo menos ela teve a coragem de admitir quem era. Quanto a Mike, ele enviou mensagens provocativas e insultos, e eu o bloqueei sem responder. Minha mãe fez uma festa de autopiedade, reclamando da rejeição da comunidade e do casamento arruinado. Apenas mandei uma última mensagem, dizendo que ela colheu o que plantou, e a bloqueei também. Meu avô paterno, por outro lado, decidiu passar um tempo conosco. Ele leu alguns dos comentários de vocês, e embora não admita, ficou lisonjeado. Desde então, as coisas têm estado calmas. Lucas tem me mimado muito, e em breve começarei a terapia. Sinto que, finalmente, estou no caminho certo para me curar.